Nós iniciamos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então nós temos aí hoje nosso tradicional estudo, né? Estudo online, em mais uma quinta-feira. E hoje nós temos a Patrícia, né, o Avani, como a nossa anfitriã, né, que está nos recebendo em sua casa, abrindo as portas. Dois em um, né, pastor? Vani ou Patrícia? Como na congregação todo mundo, né, eu já estou me acostumando, né, que todo mundo tem um nome, mas tem uma abreviação ou um apelido também, né? E aos poucos eu estou me acostumando, assim, né, com esses apelidos todos, né? No início, assim, chamava pelo nome e tal, mas eu vi que isso não fazia, né, não era por aí. Mas, então, agradecemos, né, por abrir a sua casa virtual aqui para nós, né? Sim. Então, a palavra está contigo aí no início, né, para dar as boas-vindas aí para a turma. Dar uma boa noite a todos, né? Hoje eu estou meio na frente, né, dos convites da reunião. Não tem um quórum muito grande da família, que está todo mundo disperso hoje, né? Mas estou eu e a minha companheira aqui no colinho, aqui, estamos assistindo o estudo. E é isso. Tá certo, agradecemos mais uma vez. A gente sabe, né, as pessoas têm diferentes compromissos, né, isso faz parte também do contexto. Está falhando, pastor. E nós vamos... Agora voltou. Nós vamos ouvir uma música como Água Cristalina, que é uma música que nos lembra, né, justamente o quanto, né, nós estamos conectados com Deus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, ao Senhor louvai. Muito bem, então, depois de ouvirmos essa bela canção, né, que nos faz pensar o quanto nós precisamos de Deus, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo dos chamados heróis da fé, e antes chamamos a Cristiane aí, bem-vinda, né, que também se conectou agora, e hoje até, quando eu trouxe o vídeo, né, para chamá-los para o estudo, eu dei umas dicas, não sei quem olhou o vídeo, né,
mas eu coloquei ali, né, que o nosso herói de hoje, né, ele viveu 365 anos. E segundo, né, o nome dele termina com a letra E. Bom, Eu sei. O E pode ser, pode ser uma pegadinha, né? Eu acho que eu Enfim, sei. fala, Vilma. Enoque. Muito bem, Vilma. Isso aí mesmo, Ah, eu fui Enoque. pesquisar. Eu Ah, fui muito bom. pesquisar. Tá certo, tá certo. Essa era a ideia, né? E trazer a curiosidade aí para vocês, de alguma forma, né, se interessarem aí para descobrir quem é, então, o nosso herói da fé de hoje. Então, exatamente isso, né? O Vilma foi atrás, né, foi buscar, é Enoque. Mas, de uma forma geral, assim, né, a gente pensa nos heróis da fé, ou naqueles principais personagens bíblicos, talvez Enoque não seja um dos nomes mais citados. Mas ele aparece, sim, né, na listagem ali em Hebreus, né, nós já vimos na semana passada, então, nosso primeiro herói da fé foi Abel, né, que nós vimos semana passada, e hoje, então, o seguinte da lista é exatamente Enoque. Mas vamos, então, aprender um pouco mais sobre Enoque, né, porque ele aparece, né, lá como um dos heróis da fé, né. Vamos ver por que, então, o Enoque aparece lá, né, como um herói da fé. Então, Enoque é o nosso personagem de hoje, e lá em Gênesis 5, 21 a 24, temos a primeira referência a Enoque, né, de quem ele era. Só temos que aqui, assim, só relembrar um pouquinho, né? Na semana passada nós vimos lá no início de Gênesis, tá? Nós estamos ainda bem no início aqui, né, da história, começamos lá com a história da criação, da primeira família, e aqui, então, tem uma sequência de gerações até nós chegarmos em Enoque, né? Mas ela ainda está muito ligada, de alguma forma, aqui a esse contexto, essa história que nós vimos semana passada, né, que é a história de Abel, Caim também, né, mas depois dos irmãos que Caim e Abel tiveram também. Tá? Então, lá em Gênesis 5, 21 a 24, a referência que temos a Enoque é a seguinte: quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. E lá em Hebreus 11, 5, né, justamente lá no Novo Testamento, nós temos essa referência a Enoque, né, lá o capítulo 11, que fala dos heróis da fé, ou né, nomes citados por causa da sua fé. Então, ali Enoque aparece de novo, né, lá em Hebreus ele é citado. E lá diz o seguinte: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus, né? Então, isso que nós vimos anteriormente. Mas eu quero ainda fazer uma outra referência, né? Lá no livro de Judas, né? Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Provavelmente irmão de Jesus, né? Que escreveu uma das epístolas, né? Que só tem um capítulo, na verdade. Lá também tem uma referência a Enoque, né? Lá diz assim no versículo 14 e 15: foi Enoque da sétima geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Vejam que Judas aqui ele faz uma referência a Enoque, né,
E, na verdade, né, já dentro do contexto do Novo Testamento, ali os discípulos e mesmo os judeus, eles tinham um texto que eles atribuíam, né, como se alguém tivesse compilado algumas profecias, né, do próprio Enoque a respeito do contexto daquele tempo, tá? Então, o profeta, aliás, o apóstolo Tiago, Judas, né, ele também usa e fala a respeito de Enoque. E aqui, então, voltando aqui, né, quando fala da questão das descendências, né, e lá no livro de Crônicas, nós vamos ver que aparece aqui a sequência das gerações, né, e aqui fica um pouco mais claro aquilo que eu tinha comentado antes, né, que lá, da semana passada, quando nós falamos de Caim e Abel, né, e mais especificamente de Abel, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né, nós vamos ver que depois disso Adão e Eva, né, tiveram mais filhos e filhas, né? Mas um desses filhos de Adão é que vai ser dessa geração, que vai dar, né, digamos, que vai ter um filho, enfim, né, que vai chegar, então, exatamente a Enoque, né? E depois a Noé, inclusive, né, nessa mesma sequência dessa linhagem, tá? Então, é a sétima geração, na verdade. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, tá? E Enoque foi pai de Matusalém, que é um outro personagem conhecido como mais velho, né, citado em toda a Bíblia. Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé, que é um outro personagem importante, um outro herói da fé que a gente vai ver ainda na sequência. Só para a gente ver aqui, na verdade, então, nessa sequência de descendentes. Na semana passada, quando nós falamos da questão de Abel, né, nós vimos, por exemplo, que Abel foi um herói da fé, é citado, né, também lá em Hebreus, por ter vivido a sua fé. E aí, justamente fica, Abel não teve filhos, enfim, como essa sequência, ou esse encaminhamento, né, daquilo que Deus passou para Adão, né, chega até Enoque. Então, vemos essa sequência aqui, né, dessas gerações, significa que, a partir do filho de Adão, chamado Sete, eles passaram, de alguma forma, a essa mesma ideia, né, essa mesma forma de louvar a Deus, ou conhecer a Deus, né, e ter fé, de alguma forma foi passando, né, de pai para filho, né, de geração em geração, para chegar até Enoque, né? Senão não teria como chegar a Enoque, né? Não foi assim, né, num sopro, né? Ela foi justamente na sequência dessas gerações chegando até Enoque. Então, é interessante, a gente percebe muito isso no Antigo Testamento, esse cuidado que eles têm em contar essas descendências também. Depois mesmo lá, quando Jesus nasce, né, lá em Mateus, a gente vai ver também, né, a genealogia, né, como é conhecida, mostrando, assim, sempre quem foi daquela família que deu sequência a determinada família, por exemplo, né, nessa questão das gerações. Então, isso é importante nesse contexto aqui, porque a gente percebe que nós estamos aqui bem no início, né? Adão, né, depois seu filho Sete, aí vai, né? E a sétima geração é Enoque. Então, até na sétima geração, a gente vai perceber aqui que sim, esse conhecimento de Deus vai seguindo, né? De geração em geração, certo? E depois, sim, a gente chega a Matusalém, depois em Noé, mas aí a gente vai contar isso num outro momento, essa história também, tá? Mas aqui, por enquanto, então vamos focar nisso, né? Essa importância de ter essa palavra, ou esse conhecimento de Deus chegado até Enoque. E o que aconteceu, na verdade, com Enoque? Quem foi Enoque, né, para ser lembrado dessa forma como um herói da fé?
Como nós já vimos ali anteriormente, né, então, nessa descendência, né, do filho de Adão, que se chamava Sete, Enoque foi filho de Jared, e pai de Matusalém, ou Metusalém. Em alguns lugares aparece Matusalém, outros Metusalém, é o mesmo nome, né? Então, ele vem dessa linhagem, né, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado, né? Isso que eu contei anteriormente. Então, é importante esse detalhe. O conhecimento de Deus é preservado de geração em geração. E Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, né? O que faz dele um herói da fé? Né? Está exatamente aqui. Né? Quando fala, não fala muito de Enoque, né? Não há, assim, uma história extensa, como a gente vai ver, por exemplo, de Noé, ou depois de Abraão, tá? Que nós temos uma história vasta, né? Desses heróis da fé. Enoque não, ele é citado muito pouco, né? Em termos de detalhes, né? Poucos detalhes a respeito da vida dele. Mas o que é importante aqui, né? Aqui fala, Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, né? Pois a expressão andou com Deus, né? Que é essa palavra que se usa, é aplicada somente a Enoque e a Noé. Em toda a Bíblia, quando se usa essa expressão andou com Deus, ela é aplicada a Enoque e depois a Noé, né? Que a gente vai ver na sequência, a história do dilúvio, enfim, né? Que é mais, essa história é mais conhecida. Né? Então, mostra a profundidade desse relacionamento. Não é um relacionamento qualquer, né? Não é. Ele é profundo. Interessante, né, que o nome Enoque, né, o próprio nome, ele significa dedicado, disciplinado e também pode ser discipulado, né? Tem os diferentes significados. E também interessante, né, quando a gente olha para esse personagem, a gente vê que no final ali fala que ele foi levado, ou um outro termo, né, que se costuma usar para isso é que ele foi arrebatado. Quer dizer, ele não morreu, ele não passou pela morte. E se nós olharmos para outros heróis da fé, tem mais um, que também foi arrebatado. Vocês lembram qual é o outro que foi arrebatado? No Antigo Testamento é um profeta. Elias, pastor? Exatamente isso, Elias. Elias é outro herói da fé, né? Um profeta que também foi arrebatado, né? A história de Elias é mais conhecida. Então, Enoque não é tão conhecido, mas segundo o texto bíblico, ele foi arrebatado, não passou pela morte, assim como aconteceu com Elias. E quando se fala aqui a palavra andar, né, porque ele andou com Deus, essa palavra ela tem um sentido assim de uma correspondência, né? Só para a gente exemplificar aqui, né? Vamos supor que João se correspondia com Maria. Isso quer dizer que João enviava cartas para Maria e Maria, por sua vez, enviava cartas para João também. Havia uma correspondência recíproca. Hoje a gente talvez não use mais a palavra cartas, né? Vamos dizer assim, mensagens pelo WhatsApp, né? Ou e-mails, né? Mas a ideia é a mesma, né? Quer dizer, quando duas pessoas se correspondem, né? Então, o verbo andar, aqui a palavra andar, né? Andou com Deus, quer dizer, Deus andava com Enoque e Enoque andava com Deus. Então, ela é uma via dupla, né? Mas havia tanto da parte de Deus, como ele faz com todos, né? Mas, por parte de Enoque, havia essa profundidade de relacionamento com o próprio Deus. Por isso, né, obviamente, ele é lembrado com tanta ênfase, né, também lá em Hebreus. Enoque era, conforme o significado do seu nome, um discípulo de Deus, né? Mesmo que a gente use lá essa palavra discípulo, né, mais lá no Novo Testamento, né, a gente costuma usá-la lá, mas o discípulo é o sentido de um seguidor, né? Alguém que segue um mestre, que acompanha, né, que no caso de acompanhar o próprio Deus. E o sentido também, né, de ser discípulo, de obediência, né, de fato seguir com Deus, seguir
a vontade de Deus, né? Como já falei anteriormente, né? Num movimento recíproco, né? Dos dois lados, mas, obviamente, aqui o enfoque está no Enoque, né? Por isso ele é lembrado como um herói da fé. Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque, né? Poderíamos dizer. Então, havia uma intimidade, uma reciprocidade. Eles compartilharam o mesmo caminho, estavam juntos no mesmo propósito e eram amigos, de tal forma que Deus se agradou dele e o tomou para si. Então, o grande destaque aqui é justamente isso, né? Enoque, ele viveu tão profundamente ligado a Deus que ele acabou sendo arrebatado, acabou sendo levado, né, sem passar pela morte, né, que é uma condição que é uma condição também do pecado, né, a morte. Mas Enoque não passou, né, pela morte. Se nós pensarmos, né, nesse sentido assim de andar, né, trazendo isso para nossa realidade ou para o nosso contexto, andar é um gesto de progressão, né? Quer dizer, claro que a gente às vezes diz assim, andou para trás, né? Mas a ideia sempre de andar, né, é de andar para frente. Né? Essa ideia de progressão é algo progressivo, né? Esse é o sentido da palavra andar, né? Que sai de um lugar e pretende chegar a outro, né? Nesse sentido, né, que nós usamos a palavra andar. E é claro, né, se nós pensamos na caminhada, a nossa, em diversos sentidos, né, é uma caminhada em que pode haver obstáculos, dificuldades, mas a gente possui um objetivo, uma meta. Se eu vou aqui de Canoas, quero me dirigir a Porto Alegre, por exemplo, é uma trajetória. Nessa trajetória daqui a Porto Alegre, eu posso encontrar dificuldades. Tá? Vamos pegar um dia de chuva, né, que a água na pista, trânsito complicado, daqui a pouco há um acidente lá na frente que complica essa trajetória. Quer dizer, há dificuldades. Assim, na nossa vida pessoal também, a gente sabe que temos nossos objetivos, temos nossos sonhos, temos aonde nós queremos chegar, sim, mas é sempre com essa visão também de que não é um caminho, né, tão bem pavimentado sempre, né, que nós queremos seguir. Quando pensamos, né, nessa ideia de andar com Deus, né, o Salmo 18:2, né, tem uma palavra interessante, né, quando ele fala, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Então, é nessa ideia, né, quando nós pensamos em andar com Deus, é esse sentido de proteção, é esse sentido de fortaleza, é também a ideia de libertação, a libertação do pecado. Ao mesmo tempo, né, quando diz, o meu Deus é uma rocha em que me escondo. É interessante essa ideia de se esconder aqui, né, mas no sentido de esconder, assim, tipo, assim, talvez a ideia que aqui eu gosto de usar, né, quando uma criança pequena, né, está no colo da mãe ou do pai, ou de alguém conhecido, né, ela se aconchega, né, ela praticamente se esconde ali, né, dentro dos braços de um adulto, né, seja pai, mãe ou qualquer outra pessoa, porque ela se sente aconchegada. Então, ali ela se sente protegida, ela se sente segura, quase como um escudo, né, ela sabe que ali ela está segura, e ela confia, né, ela está ali, né, certa que ali ela está num lugar muito bom, né, é mais ou menos essa ideia, se a gente puder configurar isso, né, que está aí no Salmo 18, né, essa ideia de andar com Deus, né, e também está presente quando nós pensamos, o que é andar com Deus? Né? É tudo isso, né, é sentir esse aconchego, é sentir essa segurança, é saber que, apesar de muitas vezes termos dificuldades no caminho, né, esse é o nosso Deus, é com Ele que nós podemos contar.
E Tiago, aliás, andar com Deus também, a gente pensa em diversas esferas, né? Pensamos também no sentido físico, né? Lá em Eclesiastes 3, a Eclesiastes fala ali, né? Há tempo para tudo, né? Então, ali também fala de nós aproveitarmos as coisas da vida, não de forma, assim, de qualquer jeito, mas de aproveitarmos as coisas que a vida nos oferece de forma com sabedoria, né? Mas não vivermos só para as coisas materiais. É nesse sentido que Eclesiastes também nos fala. Também no sentido moral, né? Então, ali em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Né? Andar com Deus é também querermos cumprir os 10 mandamentos. Isso é o nosso lado, né? Quando Deus nos dá a sua lei, né? Ali os 10 mandamentos, eu costumo dizer, né? Quando Deus nos dá os mandamentos, ele nos diz o seguinte, olha aqui, ó, eu estou dando aqui uma diretriz, tá? Esses aqui são os mandamentos. Segue por eles, que você vai andar por um caminho tranquilo. Se você sair desse caminho, lá no lado, você vai encontrar pedras, você vai encontrar espinhos. É por isso que eu estou te mostrando por onde você deve passar. Mais ou menos esse o sentido, né, dos 10 mandamentos, quando Deus nos dá. É para a gente ter uma vida melhor. É para ter uma vida mais tranquila. É exatamente isso, né, que os 10 mandamentos nos mostram. Né? E isso também é andar com Deus, a gente ter sempre os mandamentos dele, a lei dele, no nosso horizonte, a gente olhar para eles, né, como nós vemos lá no nosso catecismo, né, seja como norma, freio e espelho, né, para essas situações também. Então, como norma para saber por onde ir, justamente essa questão moral, espelho para a gente se ver como um pecador, né, e freio para a gente justamente pisar no freio em algumas situações e ter esse controle também. E, obviamente, no sentido espiritual, né, de nós buscarmos sempre esse crescimento espiritual, né, que Tiago também fala, né, aliás, o apóstolo Tiago, né, a gente está lendo nos nossos últimos cultos, né, a epístola dos últimos cultos. Andar com Deus também é concordar com Deus. E concordar com Deus significa o quê? Seguir, né, a sua palavra, nos submetermos à sua palavra, né? Isso é concordar com Deus. Ou mesmo quando as coisas não são tão legais como a gente gostaria que às vezes fossem, né? Porque a gente tem a nossa forma de fazer, de pensar, de planejar, mas muitas vezes Deus tem uma forma diferente de querer conduzir com isso. E andar com Ele é também concordar com Ele, porque Ele sabe, na sua onisciência, na sua sabedoria, o que é melhor para nós. E diz ali, né, em Hebreus, que Enoque creu. Essa palavra ali em Hebreus aparece muito, né, por isso os heróis da fé, né. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, né? Nós já vimos, ele foi arrebatado. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Quer dizer, ele vivia uma fé, né? Vivia na fé. Essa palavra é chave. Isso vai aparecer lá em Hebreus várias vezes, né? Por isso, heróis da fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, aqui justamente, essa palavra aqui em Hebreus, né, faz essa referência a Enoque, mas justamente mostra a importância da fé. Que tantas vezes, né, por exemplo, o reformador Martinho Lutero enfatizou tanto, né, essa questão da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? O justo vive por fé. A gente só consegue ser salvo, né, por causa do que Cristo fez, e é pela fé que a gente se apega, ou se vale, né, se agarra, né, naquilo que Jesus fez por todos nós.
crer, né, é uma atitude de fé e confiança. Hebreus, né, como eu acabei de falar e citar aqui, fala exatamente sobre isso, né? Então, crer, né, nós vimos na semana passada, né, fé é a certeza das coisas que se esperam, coisas que você não vê, mas você acredita, né? A fé é um fundamento, um alicerce, é também uma prova e convicção, né? Então, há muitas formas, né, de a gente tentar, de alguma maneira, dizer o que é fé. E lá em 2 Timóteo 1,12, né, o apóstolo Paulo também escreve para Timóteo, né, sobre isso. Ele diz, é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. E sou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Então, o apóstolo Paulo aqui dá a sua demonstração de fé também, né, de confiança, mas também fala, né, do que é a fé. É essa confiança, de confiar plenamente, se agarrar, né, de deixar exatamente Jesus fazer em nosso lugar o que nós não conseguimos fazer. Nós falamos antes ali também, né, eu citei no início ali as diferentes gerações, né, por que isso é tão importante, né, e se usa isso muito no Antigo Testamento, aqui no sentido de ser um testemunho, né, o testemunho de Enoque para as gerações futuras. Nós vamos ver que antes de Enoque, claro, né, os seus antecedentes ali nas gerações tinham fé e trouxeram isso até ele, obviamente, mas o próprio testemunho aqui de Enoque, ele vai chegar a Noé. Noé é neto de Enoque, né? Noé é filho de Matusalém e neto de Enoque. Então, nessa sequência aqui muito próxima, né, dizer, Enoque como alguém que andou com Deus e logo na sequência, né, o seu neto também anda com Deus. É interessante isso. Né? Se a gente pensar, e o próprio Matusalém, né, é colocado como alguém que viveu muito tempo, né, também, né, como uma bênção. Mas para a gente pensar um pouco também, né, desse papel nosso em sermos testemunhas para as outras gerações, para os nossos filhos, nossos netos, enfim, né, nessa sequência, né, de gerações, o nosso papel também como alguém que vive sua fé. E, sem dúvida, né, vivendo a fé, ela é testemunha por si só, né? Quem vive a fé, ele testemunha, né? Porque ele, de alguma forma, passa esse valor da fé para as gerações seguintes. E se a gente olhar aqui, né, logo depois, ali, né, quando nós vemos a história de Noé, nós vamos ver ali que a terra toda estava vivendo uma situação de impiedade. Diz lá no texto bíblico que os homens eram maus, né, que eles faziam barbaridades, e Deus diz, não tem condições de seguir assim, né, vou ter que limpar, vou ter que purificar isso aqui, né, e ele usa exatamente Noé, que é, como eu já falei, neto, né, do próprio Enoque, como uma espécie de um salvador, vamos dizer assim, porque através dele se mantém a humanidade e o próprio conhecimento de Deus, porque depois Noé vai passar para frente esse mesmo conhecimento, né, primeiro para os seus filhos e, enfim, para os seus netos também. E para nós concluirmos essa primeira parte, né, Enoque é mais um personagem bíblico, assim como muitos outros, né, que nos mostram que Deus tem prazer nos seus servos e naqueles que o amam e obedecem. Deus gosta disso, Deus se agrada disso. Não que ele não ame os outros, né, não é nada disso, mas é muito bom agradar a Deus. Essa reflexão também que nós precisamos sempre ter muito claro, né, que Deus enaltece e se agrada daqueles que vivem a sua fé. Tanto que aqueles que viveram profundamente a sua fé, né, são lembrados até hoje. Assim como, né, podemos dizer também
que de alguma forma, né, o Enoque, ele era uma antecipação, né, daquilo que foram os discípulos depois, né, que viviam também seguindo o próprio Jesus. Assim como os discípulos, né, um discípulo ele aprende, ele imita, fala, pensa como seu mestre, e o seu objetivo final é se tornar como ele. Né? Na verdade, é isso. E a nossa vida como discípulos, né, é de alguma forma isso. Nós vivemos, claro, sendo pecadores, obviamente, né, mas nós queremos cada vez aprender mais, nós queremos entender cada vez mais e conhecer melhor o nosso Deus, né? Para assim como Enoque, nós podermos sempre andar com ele. E para isso, claro, né, quanto mais nós o conhecermos, quanto mais nós andarmos com ele, né, melhor, obviamente, nós vamos conhecer tudo aquilo que ele quer de nós. E 3 perguntas finais, né, para nós termos o início da nosso diálogo depois, né? O que aprendemos com Enoque? Como andar com Deus hoje? E qual a importância do nosso testemunho para as gerações futuras, né? 3 perguntas, né? Depois, obviamente, podemos trazer outras aqui. Então, essa é a nossa primeira parte. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe para nós podermos sempre em nossa vida ter essa certeza de que Deus está andando conosco e que Ele nos dê forças para nós também podermos sempre andar. Caiu a minha conexão aqui no outro, tá? Eu já vou retornar aqui, tá? Estou abrindo aqui para a gente voltar, tá? Já volto aí. É a chuva, tá afetando as linhas aí. Ok, já estamos de volta. Ok, de volta. Muito bem. Bom, afinal, acho que cortou um pouquinho, né? Mas eu tinha deixado 3 perguntas, não? Acho que ainda estava aberto quando eu coloquei, né, as perguntas finais. Muito bem, então a palavra está aberta aí para a gente agora fazer a segunda parte aqui das nossas perguntas, nossas colocações, nosso debate. Se quiserem abrir suas câmeras também, né, para a gente poder visualizar vocês. Né? Talvez repete as perguntas, eu acho que ficou um pouco. As perguntas, 3 perguntas. O que aprendemos com Enoque? Como andar com Deus hoje? Qual a importância do nosso testemunho para as gerações futuras? Tá dando eco aí o som. Acho que melhorou, né? O que podemos aprender com Enoque, né? Que é a nossa primeira pergunta. Primeira, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. A primeira coisa é aprender como é que a gente pode fazer para ser arrebatado. Se a gente andar com Deus, a gente pode ser Eu também gostaria de saber. O que a gente pode aprender com o Enoque? O que a gente precisa fazer para ser arrebatado também?
Não, sério, professor, isso me chamou a atenção, né? Nós, Enoque e Elias, né, por terem andado, seguindo, né, com Deus, andar com Deus, eles não morreram, eles foram, né, Deus chamou eles. Mas teve mais pessoas, né, personagens da Bíblia que também andaram sempre confiando em Deus, né? Por que eles morreram? Tipo, por que Jesus chamou só esses? Jesus é Deus. É Deus, é. uma boa pergunta, Luana. Porque Deus só arrebatou, né, Enoque e Elias, né? É uma pergunta boa, né? E difícil resposta também, né? Porque ela não é tão simples assim, né? Tá falhando, né? Tá falhando. O pastor, para mim, tá falhando. Não sei se é a sua ou a minha conexão. Tá. É a dele, Vera. Vendo Eu os também demais? não estou fazendo. Nossa, aqui. Não, eu tenho uma... Tu tá ouvindo baixo, pastor? Eu estou escutando. Não, eu estou escutando. Não, a tela dele para mim tá até travada. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora ficou. Agora veio o eco. Agora sim. Agora veio o eco. Bom, deixa eu retomar aqui. Estão me ouvindo? Tá. Agora tá. Beleza. Sim. Não, a pergunta que a Luana fez, né, não é uma pergunta de fácil resposta, né? E talvez assim, né? Uma questão que está nos desígnios de Deus, né? Que a gente não tem como saber por que exatamente Deus reservou Elias e Enoque, né? Dá para dizer sim para ele, para já estar com ele antes, né? Assim, é complexo, assim, né? Para a gente ter uma resposta, saber os motivos de Deus. E a Bíblia também não diz exatamente qual a razão de esses dois e não outros, né? Mas ela não tem ela não cita isso, né? Em nenhum lugar, assim, por quê? Apenas cita, né? Que tanto Elias quanto Enoque foram arrebatados. Eu sempre tive um entendimento, assim, até porque várias vezes a gente já comentou, assim, por exemplo, né? Hoje em dia, né? Se um filho, se a mãe perde um filho, se um bebê morre, por que é tão cedo? Por que Jesus levou e tal? Eu sempre entendo assim, que Deus tem um propósito de vida para cada um, né? Que, tipo, cada um tem uma missão para cumprir aqui, né? E talvez, tipo, se um bebê morre, a missão dele seria que trouxesse alguma lição para os pais ou para alguém envolvido, não necessariamente para o bebê. É a compreensão que eu tenho, né? Mas e aí, porque eu também fui pesquisar, a Vilma falou no início, né? Quando tu fez o vídeo, a primeira coisa que eu pensei, Noé. E aí depois eu vi aqui e falei, pai, tu viu o vídeo do pastor? Ele não tinha visto. Quem é? Termina com E. Noé. O pai disse assim, não é o Noé. Isso é uma pegadinha. E aí eu fui pesquisar sobre Enoque, né? E vi que, inclusive, ele teve um livro, né? Sim, sim. Que é apócrifo, né? Que isso, foi recusado. Mas ele foi recusado pela igreja por conter as profecias de Jesus, isso, né? Não, na verdade, sim, né? Tem outros livros chamados apócrifos, né? Eu até eu li o livro do Enoque, né? É que ele também teve muitas modificações, né? Constantes modificações. Então, o que é quando, por exemplo, um livro, os que são chamados canônicos, por quê, né? Então, dentro da comunidade, no Antigo Testamento já havia um chamado cânone, né? Já definido, né? É isso, inclusive os judeus já usavam. Esse livro de Enoque, ele era lido, ele era conhecido, né? Mas ele não entrou justamente porque houve muitas versões, modificações, então vai se encontrar, assim, um monte de versões. Isso já foi considerado apócrifo há muito tempo, né? Então já foi definido ali, né, no início também da era cristã, porque alguns livros são canônicos, chamados assim, outros não, enfim. Aí havia regras, né, que eles tinham fixas, né, justamente para
considerar canônico ou não, né? Bom, isso aí daria um estudo e tanto, né, para a gente fazer, né, sobre isso, né? Mas ele era conhecido, sim, né? O livro de Enoque era conhecido. Fala, Silvio. O livro de Enoque ainda continua existindo na Bíblia aquela original cristã que é da Igreja da Etiópia. Sim, O livro sim, de Enoque. sim, eles O livro de usam. Enoque continua na Bíblia. Sim, eles deles. usam. Sim. Tá? Assim como E outros, outra né, coisa- também. Sim, isso. Agora eu estava pensando nesse arrebatamento aí, e, e eu imagino se o Enoque não era o tipo um embaixador de Deus aqui na Terra. Não é? Porque no próprio livro dele, ele diz que o Deus não estava satisfeito porque ele criou o ser humano, né, o Adão e Eva, e os homens, não, o ser humano não estava seguindo o que ele tinha imaginado. Né? Então, ele queria fazer um recall do ser humano. Tanto que, claro, que não aconteceu imediatamente. Ele chamou o Enoque, nesse arrebatamento, né, para o Enoque dar as notícias lá Sim, por isso da que tem Terra, não é? as profecias, né, também. Exatamente, para ver como é que estava a situação lá, que segundo o Enoque, deuses, isso está no livro, até no Gênesis, se eu não me engano, tem isso, que os deuses estavam tendo até relações com as mulheres e tendo filhos com os humanos. Não é? Isso parece que está no Gênesis e está no livro de Enoque também. Só que demorou um pouquinho, né? Porque foi só lá com o neto dele, né? o Noé, que ele mandou o dilúvio para fazer o recall. Acabou com as espécies na Terra e só salvaram a que estavam na arca. Não foi isso? Basicamente está isso aí no livro de Enoque, né? Mas, a história de Gênesis está no livro de Enoque. sim, mas como ele... há controvérsias, né? Por isso que ele não é unânime, né? No sentido de aceitação também, né? Por isso Sim. que único, até porque, por exemplo, os primeiros 5 livros se atribuem como autoria a Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio se atribui como Moisés, tendo escrito, claro, depois, né? Inspirado por Deus, né? Para contar essa, assim, a história da criação, da história da humanidade. Mas, mesmo assim, né, se a gente pensar em termos de arrebatamento, né, se ele quisesse fazer um recall, ele fez, vamos dizer assim, depois com Noé, né? Aí sim, né? Não sobrou ninguém, né? Não sobrou ninguém. 2 gerações. Não sobrou ninguém, só a família Noé, para recomeçar, aí sim, digamos assim, começar do zero. Né? E outra coisa também, e outra coisa que é interessante, falando da Bíblia, de Gênesis, tá? É que quase todos os livros, não só da Igreja Católica, né, que é dos hebreus, mas os livros indianos, chineses, os de lá da época ali do Iraque, daquela região ali, todos eles se referem ao dilúvio. Sim, isso existem escritos assim, paralelos, a dizer, né, ao período, sim, que fazem referência a um dilúvio, sim. Claro que no mundo você dá daquele contexto, né? Sim. Isso existe em muitas literaturas, né? E não foram livros que foram escritos depois da Bíblia, alguns até antes da Bíblia. Ou contemporâneos, né, mais ou menos, sim, há referências, né, sim, em relação a essa questão do dilúvio também. Exatamente.
Oi, Victor. Ah, Galiza, acho que é. Bom, então, Vera, como é que faz para ser arrebatado? Ah, talvez nós ainda, se o mundo acabar, ou enquanto nós estamos aqui, nós podemos ser arrebatados, né? Todos Sim, Que sim, confere. quem for, sim. Quem estiver vivo, né, fala assim, desse arrebatamento, né, quem estiver vivo no dia da segunda volta de Cristo, né? Mas daí é condicionado, né? Na segunda volta de Cristo, né? Tipo, hoje, Sim, eu sim. tava com medo aí, pastor, o senhor caindo aí, Porque será que não, Deus está tentando arrebatar o pastor? como é que é? Ah, tá. Não, conexão. Ah, brincadeira, viu? Não, olha, eu ia achar bom, né? Não, tem que tem um brincar assim, filme. né? Faz parte do contexto. Não, mas aí, só para finalizar o meu pensamento, que eu não sei se eu consegui concluir, quando tá falando dos propósitos de Deus e tal, então eu não sei se de repente não foi esse também, né? Que como Enoque, ele se agradava de Enoque e tudo, né? E chamou ele antes, é, que ele tivesse essa missão, digamos assim, de trazer essas profecias de Cristo. Primeiro, porque a gente vê isso muito em Isaías, né? Que a gente vê bastante as profecias de Cristo, mas, né? Enfim, Enoque veio antes, né? Sim, dá para pensar também nesse sentido de uma chamada pré-figuração, né? Aquilo que ainda vem, né? Também nesse sentido. Claro, a gente pensar num arrebatamento, por que que ele leva o Enoque, né? Isso que o Silvio também colocou, né? Que é uma forma também de mostrar para o mundo daquele tempo o quanto, né, é importante essa questão de andar. Nós hoje sabemos, por causa da leitura, por causa da palavra de Deus, né? Mas na época eles não tinham essa palavra ainda, né, como nós temos hoje. Então, era também a questão era mais visual, pode-se dizer assim, eles precisavam ver muito mais as coisas, né, nesse sentido também, né? Então, eles ficavam de alguma forma pensando nisso quando, né? Então tudo isso a gente tem que pensar também, talvez nesse contexto, nessa condição de Deus levar alguém, né, para mostrar de alguma forma como é bom andar com Deus, né? Resumindo, seria mais ou menos isso. Então, de repente, nos dias de hoje, seria uma boa alternativa aí, né, para as pessoas crerem, né, pastor? Ou Porque, não, que nem isso estudou semana passada, crer sem ver, né? sim. Que isso é fé, tá, tudo bem, mas e como é difícil da gente trabalhar as pessoas assim para vir para uma igreja, para vir para uma palavra, para vir para um ensinamento, para vir para aprender, para chegar até aí, né? Aí de repente acontecesse uma situação assim, tipo essa de Enoque, aí as pessoas vão crer, né? Que nem as pessoas que não queriam acreditar aí no começo da pandemia, não queriam acreditar, até perder pessoas suas ou próximas, né? Ver de perto a situação para daí levar um pouco mais a sério, né? Mas eu digo, também tem que pensar no outro sentido, né? Vamos pensar ali no nascimento de Jesus, né? Quando Deus promete o Salvador, né? Ele faz essa promessa e os profetas, a Luana citou Isaías, né? Isaías repete isso, ele faz sempre de novo essa referência a que Jesus viria. E quando ele vem, né, Jesus continua a ser, aliás, né, Deus sempre vai mostrando isso através de anúncios, né? E ele não faz, digamos assim, quando Jesus nasce, ele não faz disso um assunto estrondoso,
É porque ele já tinha dado todas as pistas, né? Talvez dá para usar essa palavra, né? Porque ele queria que as pessoas crescem, né? E fé é isso, como a gente olhou, viu, né? É acreditar sem ver. Pastor, Por isso que eu... a gente estava falando daquele negócio que nem Jesus, mas ali houve a própria estrela. Mas quantos conseguiram interpretar a estrela? Verdade, só os matos. E ainda ele apareceu para os pastores, né? Os pastores eram tipo gente. Mas digamos assim, não interpretaram. Pastor, não interpretaram antes, mas aí depois, com a notícia, né? Daí as pessoas mudaram, se antenaram para as coisas, né? É possível que naqueles tempos as coisas fossem dessa forma. Mas a minha dúvida é assim, né? Se fosse hoje, né, um arrebatamento, será que as pessoas iam acreditar num arrebatamento? Vão dizer que era um ET, né? Foram abduzidos. Não, é essa questão, né? Será que elas iam conseguir crer que é um arrebatamento? Enfim, né? Eu estou só colocando algumas questões assim, né? Porque, na verdade, a forma como Deus também salvação, né? Ele vai sempre usando pessoas, né? De alguma forma, como testemunhas, né? Então, a gente olhar agora essa própria história, né? São todos testemunhos de fé, né? Todos esses heróis da fé, eles viveram a sua fé e serviram como testemunhas, né? Naquele momento, mas de alguma forma esse testemunho continuou, né? Ele continua vivo, né? Por isso são lembrados como heróis da fé e atestados aqui em Hebreus, né? É garantido. Tá falhando de novo. Então, é nesse sentido, né? Tá falhando? Falhou. Falhou um pouquinho, Agora mas voltou. Eu acho que a conexão tá um pouco... que deu um sinal para mim que a conexão ela tá instável, né? Então, ela tá, de vez em quando, tá dando um probleminha aí. A outra pergunta, né, as outras perguntas, qual a importância do nosso testemunho para as gerações futuras, né? E ali também a outra é como podemos andar com Deus hoje, né? Então, essas duas questões ainda que eu tinha colocado ali também, né? E aí? Ninguém se habilita. Deixa eu, então, dar um pontapé inicial, né, na questão do testemunho, né? O quanto o testemunho ele é importante, né? Para o bem e para o mal, né? Testemunho no sentido de servir de exemplo, né? Com certeza, todos nós temos muitos exemplos, né, que a gente... Caiu, pastor? Oi? Caiu? Foi arrebatado. A resposta de como andar com Deus. Eu estou me vendo aqui, não sei. Tá aí ainda, pastor? Não foi ainda? Eu estou me vendo ainda. A gente está me vendo também agora. Ainda estou me vendo aqui. Então. Sim, agora sim. Estou congelado? Não? Está congelando. Agora está a fotografia. Essa questão, né, do testemunho, de quanto certamente todos nós temos exemplos, né? Nossa! De alguém que para nós foi, assim, talvez determinante, né? Em alguns momentos, assim, de um exemplo, né? De vida, de fé também, né? De alguém que a gente olhou alguma vez assim, nossa, né? Eu queria ser como essa pessoa, em termos de fé, né? Então, sem dúvida, todos os exemplos que a pessoa dá, eu aqui falando do ponto de vista espiritual, né?
Claro que há outras coisas também, né? Mas do ponto de vista espiritual, elas muitas vezes são mais marcantes do que nós mesmos nos damos conta, né? Do quanto elas podem servir para alguém, né? De orientação, de luz, né? Dá para dizer assim, né? Para essa pessoa, às vezes, conseguir encontrar também o seu caminho, né? Então, e ao mesmo tempo também uma responsabilidade, né, de nós como cristãos, né, como pessoas que ou temos filhos ou temos convivência, né, enfim, uma série de pessoas, né, que de alguma forma muitas vezes estão nos olhando, né, e olham para nós justamente, às vezes até buscando uma orientação também, né, nesse sentido, né. Eu acho que com Eu, certeza, pastor, a gente é bastante importante como exemplo de vida, né, para a geração futura, assim como o senhor citou, né, as pessoas que são exemplos para nós. E uma das coisas assim que a mim me toca bastante é quando no nosso visual, digamos assim, né, no nosso visual das pessoas que tu vê numa prática de vida cristã e, e passa por esse sofrimento carnal aqui, né, de doença, morte precoce, essas coisas assim. Então, ali é que a gente, digamos assim, digamos que a gente se anima, a gente até reconhece mais, sabe, muitas coisas que Deus faz pela gente. Eu digo, gente, o cara foi tão assim, ó, ela foi tão assim, e passou por tudo isso, e foi fiel até o fim, né? Na nossa, que nem eu digo, a gente não pode julgar nada, a gente não mede nada, mas na nossa visão, né? No nosso convívio. E isso, para mim, acaba mexendo no meu interior, acaba mexendo comigo, esse tipo de coisa, porque daí eu começo assim, bah, e o que que eu estou fazendo, né, para ser melhor do que eu sou? Não para ser melhor que o fulano, mas para ser melhor do que eu sou. Então, são coisinhas assim, e esses são os exemplos que nós deixamos para o futuro Sim. e as pessoas que estão na nossa volta nos deixam no dia a dia. A Jane está aí também conectada. Vou contar uma história da minha sogra, tá? Sempre a gente foi lá na casa da minha sogra, né, da mãe da Jane, e ela pediu para eu cozinhar. Eu fui cozinhar, né, e aí eu fui lá procurar as coisas as louças e coisa, né, para fazer a comida, e depois eu ri, né, disse, Jane, vou te contar uma coisa, né, ela ficou curiosa, né. Eu disse assim, ó, eu achei os talheres com maior facilidade aqui na tua mãe, porque eles estão dispostos da mesma forma que você coloca os talheres lá em casa. Porque ela aprendeu com a mãe, né? Ela coloca do mesmo jeito, né? Da mesma forma ali, né? A organização dos talheres. Estou usando esse exemplo para a gente ver como os filhos Ainda copiam bem que é as um coisas. exemplo bom, já estava até com medo. Claro, não vou falar mal da minha sogra que está sendo gravado, né? Como a gente copia as coisas, né? Dos nossos pais, por exemplo, né? E acho que sim, quando depois de uma certa idade a gente percebe isso muito mais ainda, o quanto a gente copia coisas, né? A gente faz igual, né? E a gente simplesmente copia. Isso também do ponto de vista espiritual. A gente também copia, né? Então, é nesse sentido, Zé, o quanto isso, né? Essa prática ela também influencia netos, inclusive, né? Sim, a gente vive, os filhos, eles de alguma forma nos veem como modelos, os netos, enfim, as gerações, né? E isso é forte, é muito mais forte, às vezes, do que a gente se dá conta, né? E aí, quando a gente está olhando Enoque, né, vamos dizer, aquela sequência de gerações, né, e a Bíblia enfatiza muito isso, né,
essas gerações, né? Mas sempre mostrando essa ligação das gerações com Deus. Isso é interessante que a gente olhar na Bíblia, né? Dizer, como nessas gerações tem um fio condutor. E esse fio condutor é Deus, né? E isso eu acho que é um aprendizado que a gente precisa ter, né? Dessa história de Enoque também, né? E quando a gente olha para nós, para nossa responsabilidade como cristãos, como pais, como mães, enfim, nesse geral, social, familiar, quer dizer, o quanto, né, Deus também está presente e o quanto Deus, de alguma forma, nos conduz também, nesse sentido, quando nós andamos com Ele, de nós também servirmos de modelo, de exemplo, claro, como pecadores, né, não querer ser perfeito, não é nesse sentido, né, mas nesse sentido de sim, né, talvez até como um modelo de fé. Claro que às vezes somos um modelo de fé cambaleante, eu diria, né? Ninguém de nós é tão forte assim, mas sim, né? Como cristão, nós acabamos sendo um modelo de fé. Porque a gente às vezes não se dá conta que as pessoas, sim, elas veem às vezes mais em nós do que nós mesmos vemos em nós, né? Nesse sentido de espiritual também. A gente às vezes não se dá conta disso, né? Até a gente às vezes não se dá conta do E às quanto nós às vezes, né, vezes... pastor? Às vezes, pastor, eu acho assim que... Só um pouquinho. Tem que desligar aí, Carlos, no microfone. Às vezes, é importante, assim, o testemunho da pessoa que está do nosso lado. Talvez não naquele momento, mas no momento de dificuldade, a gente acaba buscando essa referência em quem está na nossa volta. Assim como os pais, né? Às vezes os filhos, eles não demonstram que estão na mesma sintonia ou querem seguir os mesmos passos, mas eles estão vendo aquela referência e no momento de dificuldade, eu sei porque eu também já vivi isso, né? A gente acaba voltando a se espelhar ou se apoiar naqueles exemplos que tu teve a tua vida toda, né? Os teus pais ou as pessoas que tu convive na tua volta, né? Então, eu acho que esse testemunho da palavra de Deus também é um apoio a quem está do teu lado, né? Que talvez não esteja tão firme na fé, assim. Não, muito bem colocado, Patrícia, né? Você resumiu bem, né? Testemunha é tudo isso, né? Não é só falar, né? Porque, claro, também falar, mas às vezes só falar também não é a solução, né? Às vezes é exatamente isso, né? As atitudes, né, o exemplo ali, né, vai servir muito mais do que às vezes muitas palavras, né? E isso que você colocou resumiu muito bem. O que tudo isso é um resumo perfeito do que é nosso testemunho. É que eu noto assim, às vezes a gente tá com uma tristeza ou tá com uma dificuldade, alguma coisa. E como é bom, às vezes, a gente escutar, até não escutar outra pessoa falando, né? Como ajuda a gente. A pessoa está dando um testemunho, está falando de uma dificuldade, ou como enfrentou aquilo, ou como vive, ou como encara a vida, né? E aquilo, sem querer, ajuda a gente também, né? Então, é uma forma, acho que Deus age também, né? Com certeza, e mais, né, também isso que você colocou, né, a gente às vezes, quando vai ajudar alguém, ou às vezes só ouvir, né, às vezes só ouvir pode ser importante, né, e às vezes quando a gente senta ou ajuda alguém de alguma forma, a gente se sente bem depois disso, né, mas a gente parece que cria algo novo, né, na gente depois dessa ação, né? Então, sem dúvida, né? É muito importante, né? Para a gente, de alguma forma, se renova ali com essa ação também que a gente fez. Né? A gente foi ajudar alguém, mas é como se a gente tivesse recebido um benefício maior com essa ação, né? Nesse sentido também, né? Verdade.
Bom, nossa conexão hoje não está das melhores, né? Ainda bem que a nossa conexão com Deus não tem nada no tempo, né? E nem com as ondas, né? Nossa conexão com Deus é diferente, né? Do contexto tecnológico, né? Então, não nos atrapalha nesse sentido. Alguém tem mais alguma observação? Alguma colocação? Silvio já tirou a foto? Não? Eu vou pedir que todo mundo abra a sua câmera aí, né? Não tirei porque tem muita câmera fechada. Como diz lá um cara da escolinha, né? Cameras on, please, né? Vamos abrir as câmeras para a nossa foto. Só falta o Carlos. Ele não está conseguindo abrir a câmera. Tem que configurar, eu acho. Eu comprei o celular. Feito. Muito bem. Nós terminamos com a oração da bênção. Depois a gente faz o fechamento sem estar gravando, tá ok? Vocês podem acompanhar, então, quem quiser, né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O seu nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.